Supermercado do Paulinho, aqui você encontra tudo o que precisa: hortifruti, açougue, padaria, bebidas e muito mais. Estamos localizados em Bambuí, nos bairros Cerrado, Gabiroba e Lavapés. E também no centro da cidade de Medeiros. Supermercado do Paulinho, a sua satisfação é a nossa motivação. Você sabia que as contas pessoas física e jurídica do Sicoob Crediban não cobram tarifa de manutenção e ainda conta com um portfólio completo de produtos e serviços, uma ampla rede de atendimento por todo o país e canais digitais que agilizam a sua rotina de forma gratuita e segura? E não para por aí! No Sicoob Crediban, você é dono e participa dos resultados da cooperativa todo ano. Para contar com as condições que só uma instituição financeira cooperativa te oferece, basta baixar o aplicativo Sicoob e abrir a sua conta. Ou procure uma de nossas agências em Bambuí, Córrego d'Anta, Medeiros ou Tapiraí. Sicoob Crediban, mais que uma escolha financeira. Farmácia Nossa Senhora Aparecida, a farmácia do Joaquim desde 1960. Aqui você encontra medicamentos, perfumaria, produtos ortopédicos e higiene pessoal. Endereço: Rua Getúlio Vargas, 101, no centro de Bambuí. Telefone: 37 3431 1477. WhatsApp 37 999 23 21 16. Saúde e preço baixo é aqui. O meu boa noite a todos os seguidores do grupo Biografias Bambuiense, no nosso canal no YouTube, no nosso grupo no Facebook e no nosso perfil no Instagram. O nosso entrevistado de hoje é o professor Dr. Otto Henrique Torres Chaves, que está aqui no nosso estúdio. Boa noite, doutor. Boa noite, Diomar. Muito obrigado por a gentileza, de me receber, e que a gente possa conversar um pouco. É uma satisfação e uma honra, doutor, receber o senhor aqui no nosso estúdio. E antes da gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria de fazer aqui uma pequena apresentação do doutor Otto Henrique, professor, doutor Otto Henrique Torres Chaves. Ele nasceu aqui em Bambuí, em 1947. Ele é filho do Otto Chaves e da dona Ita Torres Chaves, casado com a Maria Inês. Ele tem os filhos a Diana Maria, o Otto Augusto, Henrique Alberto e Natália Isabel. É médico urologista formado na Faculdade de Ciências Médicas, é acadêmico da Academia Mineira de Medicina, e nós já publicamos uma biografia dele aqui no nosso grupo. Doutor Otto, como foi a sua infância aqui em Bambuí, Em quais escolas você estudou? Quais as lembranças que você tem aqui da sua infância e juventude aqui em Bambuí? Diomar, eu tenho uma lembrança e uma memória extremamente viva dentro de mim dessa etapa, Uma etapa assim que eu vivi cercado de pessoas familiares, pessoas amigas e de colegas de escola, e que a gente vivia uma vida. Bambuí era uma cidade ainda pequena, naquela época, e a gente vivia de brincadeiras, pelas ruas, pelas praças, e essa memória me é muito grata. Eu estudei o primário no grupo escolar José Alzamora, onde minha mãe, a Ita Torres Chaves, era diretora na época. Ela era diretora? Diretora lá do grupo escolar José Alzamora. Durante o período todo que eu estudei, ela era diretora, e eu tenho memórias muito gratas e muito vivas daquela etapa. Era uma escola muito bem cuidada, as professoras, todas elas de famílias amigas, conhecidas, e por onde passaram, que era a única escola primária de Bambuí, por onde passou com certeza grande parte das pessoas daquela época. Depois eu fiz uma preparação, naquela época usava fazer
era chamado de curso preparatório para o secundário. Para entrar no ginásio. Para admissão. Para admissão, era curso de admissão, se você lembrou bem. E eu fiz o curso de admissão durante um ano, e no ano seguinte, para minha surpresa, eu iniciei lá no ginásio, e eu me recordo muito bem disso, da turma que foram meus colegas no grupo escolar. Eu achei que ia encontrar todos eles de novo no ginásio. E qual foi a minha decepção? Que lá tinham 2 ou 3 só dos ex-colegas do primário, que era a história antiga, as pessoas faziam o primário, né? E todos retornavam às suas casas, aos trabalhos, não havia um estímulo, né, para a pessoa, às vezes, continuar. Então, essa memória minha é muito grata, né? E me deixa, assim, feliz de estar rememorando e comentando sobre isso. E esse estudo ginasial foi feito no Colégio Antero Torres. Naquela época chamava Ginásio Antero Torres, depois virou colégio, e tinha nessa época, foi montado um internato. Tinha um internato. Tinha um internato que vinham pessoas de outras cidades, né? E era tido na região, né? Afora Pará de Minas, que meus tios, principalmente, tanto do lado de Torres quanto do lado de Chaves, iam estudar ou em Formiga, o secundário, ou então em Pará de Minas, que era um colégio dos franciscanos. De segundo grau. De segundo grau. Aqui ainda não tinha. Não tinha. Eu fui das primeiras turmas, e do internato também, eu convivi já na etapa que ele foi instalado, e que recebia pessoas, né, alunos, né, de toda a região. Então, foi um grande feito, né? E o ginásio, é muito bom a gente lembrar que foi uma obra, assim, muito difícil para aquela época, porque foi feita uma cooperativa, né? Cada pessoa, da sociedade anônima, cada pessoa contribuiu, né? Com algumas cotas, né? Para que aquele colégio tornasse realidade. Então, graças ao esforço, né, de meia dúzia de pessoas, né? Em especial o doutor Antônio Torres. Doutor Antônio Torres, sobrinho, com certeza. Ele era o quê? Seu parente? Ele é primo da minha mãe, não é? Primo da sua mãe. Seu primo em segundo grau. Meu primo em segundo grau. Ele era filho do Antero, e o pai da minha mãe era o Sinfrônio, né, Torres. Que eles eram, o Torres sobrinhos era médico, e o meu avô, Sinfrônio, era farmacêutico. De onde surgiu aí a sua vocação para ser médico, e depois você já sabia que ia ser urologista, ou formou primeiro em medicina e decidiu, não, quero ser urologista? Essa inspiração para ser médico, porque normalmente a família Torres tem muito advogado, médicos são poucos, agora na sua tem mais, né? É muito interessante a sua pergunta, sabe, João? Pelo seguinte, tem advogados na família, tanto Torres quanto Chaves, mas tem um significativo de engenheiros. Também, né? Engenheiros, Mas a área de saúde também tem um número grande de pessoas. Por exemplo, nessa época que eu era adolescente, eu tinha 5 parentes médicos aqui. Bambuí era uma referência na região, que a Santa Casa, né? Nossa Senhora do Brasil, né? Que muito nos honra aí, está lá de pé, aí, funcionante até hoje, foi feito com o mesmo esforço que foi feito antes do colégio, né? E tornou-se uma referência. Bambuí, àquela época, isso em 1950, 60, mesmo a partir da década de 40, né? Haviam aqui em Bambuí 6 a 8 médicos, coisa que não existia na região. Quando muito uma cidade tinha um médico, aqui tinha 6, 8 médicos, e tinha equipamentos e condições de tratamento, de cirurgia, né? Assim que, então, desse grupo de médicos, 5 eram meus parentes, ou era meu tio, ou meu primo, ou irmão de algum parente meu. Era o doutor Antônio Torres, Antônio Torres, sobrinho. Torres, sobrinho.
tinha o Antônio Rui Chaves, que era irmão do meu pai, Otto Chaves, né? Tinha o Jandir Chaves, que era primo também do meu primo também. Depois tinha ainda veio a fazer parte da família José Luiz Ragone, que casou com a filha do meu tio Gil Torres, Elizabeth, que até hoje, né, moram aqui em Bambuí. Então, eu vivi dentro de farmácias, porque meu avô Sinfrônio era farmacêutico formado em Ouro Preto. A minha tia Olga Chaves, que era irmã do meu pai, também era farmacêutica. Então, e os tios médicos, e todos tinham seus consultórios dentro das suas casas. Então, no que eu ia nas casas de cada um, nas farmácias, eu convivi com medicina desde criança e adolescente. Eu não tinha outro caminho. Eu nunca gostei de matemática. Não. Nunca gostei de matemática. E eu sempre tive jeito. Desde criança, eu era o médico do grupo de meninos. Brincava de médico? Brincava de médico. Então, quando diz... Mas não fez nenhuma cirurgia? Não, felizmente não. Felizmente não. Então, acho que... E daí não tinha outra maneira, né? Naturalmente, né? Surgiu você médico. Essa minha decisão, né? E depois a urologia foi também uma coisa natural, porque eu tinha um filho do Dr. Tonico, né? O Antônio Torres. Ele tinha um filho, tinha, porque ambos falecidos, que se chamava Torres. O era urologista, tinha feito curso na França, tinha um conceito urológico e um treinamento urológico assim, exemplar, né? E eu comecei a conviver com ele desde a faculdade. Desde o terceiro ano eu comecei a conviver, porque era o único médico em Belo Horizonte que eu tinha acesso, né? E dali surgiu naturalmente meu gosto pela urologia, né? Você chegou a acompanhar o trabalho dele? Acompanhei o trabalho dele durante o final do meu curso médico, a partir do terceiro ano. E naturalmente ele depois, quando eu disse a ele que ele achava de eu fazer urologia, ele falou assim, não me esqueça das palavras, ele falou assim, Otto, a cidade de Belo Horizonte, o estado, precisam muito de urologista. A maioria das pessoas eram cirurgiões que com o tempo passaram a dedicar a parte urinária, a parte genital do homem, né? Então, mas daí... não tinha formação para urologista já? Não tinha, não. Não tinha, não? Não tinha, não. Era um cirurgião geral que fazia tudo, como o nome diz, né? Cirurgião geral. Aqui fazia tudo. Exatamente. Então, alguns começaram a se dedicar, porque era muito prevalente a queixa urológica, principalmente de cálculos renais, né? De problemas de próstata, né? De cânceres. Então, surgiu daí um grupo de cirurgiões gerais que passaram a dedicar a urologia. E daí vem, então, esse meu encaminhamento, vamos dizer assim, para a especialidade, né, para ser um urologista. A nível nacional. E procurei seguir a orientação, né, do meu primo Torres. Procurei fazer o melhor curso que tivesse disponível no Brasil e depois fui para os Estados Unidos, né, onde eu completei minha formação e realmente eu fiz uma formação completa de urologia e isso me orgulha muito. E diga-se de passagem, uma formação fantástica com muita especialização em várias áreas, né? E isso aí a gente reconhece, inclusive a gente já colocou isso na biografia, quem quiser conferir, uma enorme lista de especializações que tem o professor Dr. Otto Henrique. Já que a gente falou aí da área de medicina, vamos entrar aí num detalhe aí que é curiosidade minha, mas também de várias pessoas que estão nos seguindo, estão nos acompanhando, né? Foi feito aí nos Estados Unidos um transplante de rim, utilizando-se um rim suíno. Parece que esse suíno foi criado para ceder esse rim. O transplantado aí que recebeu esse rim suíno, ele sobreviveu, parece que mais ou menos 3 meses, né? Ainda falta muito aí para essa modalidade ser duradoura ou ela não tem futuro, doutor? Essa pergunta sua, eu acho que ela é muito pertinente.
porque o futuro do transplante ele passa, né, por essa etapa de usar órgãos geneticamente modificados, né, de animais, né? O animal como criar um animal para aquele objetivo. Ele recebe algumas alterações genéticas para que o rim, né, o rim daquele animal, principalmente o porco, que é o mais utilizado, que é de acesso mais fácil, né, que ele seja geneticamente o mais próximo possível do rim humano. Né? O tamanho é mais ou menos mesmo? O tamanho é mais ou menos proporcional, tudo assim, tudo fala a favor, né, disso aí. E isso tem avançado muito, eu tenho lido que cada dia mais aperfeiçoa-se, né, essa semelhança, né, e que um futuro, acho que breve, né, e não muito longe, é que o transplante entre seres humanos vai deixar de existir. Inclusive comenta-se, ainda em fase experimental, que inclusive o coração entraria nessa opção. O coração. Do porco seria? A princípio, sim, pelo tamanho e a proporção. É proporcional. Mas aí esse porco vai ser criado com essas modificações genéticas para ser mais compatível com... para evitar a rejeição, né? Porque quanto mais próximo for geneticamente falando, né, a semelhança com o ser humano, as reações que levam à rejeição, elas ficam diminuídas. O maior é a rejeição. Porque aquilo passa a ser uma estrutura estranha ao sistema imunitário. O sistema imunitário, né? Então eu acho que também tem um futuro que a gente... A tendência é ir resolvendo essas questões e... avançando nesse aperfeiçoamento genético, né? Tá. Porque a fila de pessoas que esperam para fazer um transplante de rim é muito grande, né? É exatamente isso aí. É uma fila muito grande. Eu mesmo trabalhei quando professor da Faculdade de Ciências Médicas, né? Por onde eu dei aula durante 30 anos e fui chefe do serviço lá de urologia no Hospital Universitário de São José e fui chefe lá do serviço de transplante a essa época. E o volume de pessoas na fila de espera, né, isso já de muito tempo atrás, é imensa, né? É imensa, e tanto que houve esse incentivo de pessoa doar os órgãos em vida, né? E daí isso avançou muito e hoje funciona bem, né? Esse sistema hoje tem um controle nacional, né, de aonde que tem a demanda e que mais se assemelha à genética da pessoa que morreu, né, que faleceu. Então, eu acho que essa minha vivência, desde essa época, então, eu comecei essa vivência no Hospital Universitário de São José na década de 80. Isso já existia e que hoje continua, eu diria, com o aumento da população, a demanda continua maior do que a disponibilidade. E enquanto não acontece o transplante, o tratamento é aquele que é doloroso, custoso, que é a hemodiálise, quase sempre, né? Eu acho que é uma solução, né? A pessoa vive, né? Vive esperando o doador. Você acha que é um sacrifício, né? 2 vezes a semana, mas eu tive chance de acompanhar vários pacientes nessas etapas, né, de diálise, e todos eles achavam que aquilo era uma graça de Deus. Ele está tendo a oportunidade, e apesar de não ter o órgão funcionante, né, ele tem uma opção de vida. Então, era um sacrifício, mas que todos aceitavam aquilo como desígnio de Deus. É muito melhor do que... como se não aceitava, como se fosse um castigo. É verdade. Mas tomara que dê certo aí, né, esses transplantes de animal para fornecer, né, os órgãos para os humanos, né. Vamos continuar aí. Eu ainda tenho mais curiosidade que eu gostaria de esclarecer. Uma das suas especialidades é a cirurgia de mudança de sexo, né. E eu queria saber, isso hoje está até muito comum, né, essas mudanças de sexo. O que é mais trabalhoso aí, transformar um pênis em uma vagina ou o contrário?
E é possível reverter uma cirurgia dessa? Isso é uma curiosidade minha, mas eu creio que deve ser também dos nossos seguidores. A primeira mudança de sexo feita no estado de Minas Gerais foi feita por mim, no Hospital Universitário de São José, isso na década de 80. 80? Na década de 80 para 90. Né? A data certa na minha memória eu não tenho. Foi a primeira em Minas Gerais? Foi a primeira em Minas Gerais. E foi uma repercussão nacional. Havia mais um colega em São Paulo, um grande amigo meu, inclusive, interior de São Paulo, e que também já tinha iniciado. E tinha um cirurgião geral que tinha também iniciado por uma técnica que não havia dado certo. Né? Então, a partir desse momento, foi publicada uma técnica mais anatômica, né? Principalmente na conversão do membro sexual masculino, do pênis, e o escroto, transformar o pênis e o escroto num canal vaginal, né? E nos grandes lábios. A cirurgia, naquela época, quando eu vi a técnica cirúrgica, eu me interessei, porque eu sabia que haviam pessoas que nascem, do ponto de vista genético, desde criança já são, vamos dizer assim, do ponto de vista psicológico e mental, elas são do sexo feminino, mas num corpo de homem. Certo. Então, essa primeira pessoa que eu fiz a cirurgia foi para transformar homem em um órgão masculino em um feminino. Você transformou o pênis e o escroto num canal vaginal e nos grandes lábios. Bom, eu lembro quando eu colhi a história, que isso é um critério, assim, desde o início, muito seletivo. Né? Tem que ter um diagnóstico muito claro, né? De que aquela pessoa, do ponto de vista psicológico, tem que ter um acompanhamento, tem que ter um diagnóstico psiquiátrico, um diagnóstico psiquiátrico. Primeiro. Psiquiátrico, né? Realmente, aquilo não se faz isso por eu quero, não existe isso. Né? Tem todo um processo diagnóstico, psicológico, psiquiátrico, né? E uma coisa a mais que eu acho muito importante, o histórico familiar. Quando a gente vai conversar com as famílias naquela época, né? Com as famílias dessa primeira paciente, por exemplo, a mãe dizia, o professor Otto, desde criança os meninos brincavam lá, né, com bolinha de gude, com outras brincadeiras masculinas, e o meu filho, ele brincava de boneca. Ou seja, desde criança ele gostava de vestir, ele não queria roupa de homem, ele queria roupa de mulher. Então, dele era do ponto de vista, ou seja, genético, né, é uma síndrome, né, que a gente acha que existe. Então, essas pessoas, sim. Agora, fazer recreacionalmente, ou por questões de qualquer opção sexual, essa cirurgia é totalmente desaconselhável. Essa pessoa ela não tem o perfil básico principal de realmente ter uma mente, aquela mudança. Né? Então, e depois de algum tempo, começaram a aparecer muitas pessoas, e uma demanda muito grande, surgiram outros serviços no Rio Grande do Sul, na própria Faculdade de Medicina do UFMG, e eu decidi, pelo trabalho estafante daquele processo, né, eu decidi... É muito custoso esse trabalho. É um trabalho custoso. Demorado, né? E a preparação e depois o acompanhamento. Eu decidi que eu tinha outras contribuições mais importantes a fazer na urologia, né? Que aquela opção, eu abri o leque, né? Abri a porta, mas que tinha hoje várias opções. Outros, assumiu, exatamente. Agora deixa e eram outras opções. Eu fui me dedicar a outras tecnologias, né? Publicadas nos Estados Unidos, né? Da qual eu sou pioneiro aqui no Brasil, e a partir daí, então, eu fui me dedicando a novas tecnologias, né? Para o bem-estar do modo geral, né? Das pessoas com as técnicas urológicas. Pois é, mas é reversível uma cirurgia dessas, mudança de sexo? Tem jeito de reverter, se caso haver algum interesse do paciente? Ô, Lidiomar, uma coisa interessante que eu acho o seguinte: fazer é possível, mas o resultado é desastroso.
É. Desastroso. Você desfaz, você desfaz, né, toda uma estrutura. Para refazer aquela estrutura, eu diria que é quase que impossível. Né? Mas não é impossível, você pode até falar, bom, vou reconstruir, mas o resultado é desastroso, né, do ponto de vista de aparência nenhuma, de aparência e funcionalmente. Né? Então eu acho que... Isso é raro também, né, doutor? Acontecer uma pessoa querer reverter uma cirurgia dessa. Não, o mais que acontece, sabe, é que essas pessoas acabam fazendo tratamento psiquiátrico, porque elas recusam o seu próprio corpo. Né? E acabam terminando, né, os dias em consultórios psiquiátricos, né? Porque a reversão per si, né, além de não ser garantida, o resultado funcional e estético dela é muito ruim. Tá, vamos agora falar então da Academia Mineira de Medicina, né? Academia Mineira de Medicina, que você passou a integrar agora recentemente. Como é que está sendo lá a convivência lá com os pares? E está sendo interessante lá? E uma curiosidade, o que é que vocês discutem lá nessa Academia Mineira de Medicina? O objetivo da academia, de todas as academias, a academia começou na Grécia com acadêmicos. E daí veio o nome academia, né? Que eram locais para estudar do ponto de vista científico, né? As várias situações que, vamos dizer, mereceriam, né? Essa análise. Né? Então, a partir daí, depois na França, foi feita a primeira academia de medicina, já no século XVII, XVIII, né? Com esse objetivo de, cientificamente, reunir pessoas com interesse científico, né, em determinadas trocar informações, né, estimular, né, e servir de balizamento, né, para a população, né, e as autoridades do que era bom e o que não era. Havia muito charlatanismo, né, na medicina, como até hoje ainda existe, infelizmente. Né? Então a academia, o papel dela é exatamente esse, né? Estimular a pesquisa, os estudos científicos. Né? O objetivo primeiro. Hoje é mais tranquilo. Não, mas continua, sabe? Tem alguns estudos na academia. Ela per si, ela não pesquisa. Ela analisa as pesquisas, estimula as pesquisas, né? E quando publicadas, elas são analisadas das instâncias, né? Onde se analisa, né, aquela pesquisa, aquela proposta. É uma coisa interessante, porque você estava me perguntando como está isso para mim, não é? Eu sempre fiz pesquisa, desde a época de estudante, depois como professor da Faculdade de Medicina. Eu tenho mais de 160 trabalhos publicados, né, de pesquisas, né, em diversas áreas. Inclusive as teses de mestrado e doutorado, né, e foram as pesquisas internacionais, né? Por exemplo, quem fez a pesquisa do Viagra, né, quando do lançamento dele na década de 80, aqui no Brasil, eu fui um dos participantes. Uma pesquisa internacional. E depois fiz pesquisa de mais uns 6 ou 8 produtos, pesquisas internacionais, e publicadas internacionalmente. E, então, desde muito cedo, eu me interessei por pesquisas, né, por produção científica, e eu não tinha tempo de frequentar a academia. O primeiro convite que eu recebi para fazer parte da academia foi na década de, mais ou menos, início dos anos 90. Eu recebi um convite e eu disse a quem me convidou, que era um acadêmico, eu disse a ele: eu queria te agradecer porque eu não tenho tempo de frequentar a academia. Eu estou ocupado com faculdade, com pesquisa, né? Muito envolvido. Muito envolvida. Né? E o dia que eu tiver tempo, o dia que eu for frequentar a academia, eu quero ter tempo de usufruir da academia. E surgiu agora, sabe, Edilmar, né? Eu já afastando da Faculdade de Medicina, diminuindo meu ritmo na atividade profissional, né? Eu queria estar envolvido numa atividade
de medicina onde eu pudesse ampliar o leque de conhecimentos e de relacionamento com as pessoas, Com os pares. com os pares, né? Isso Então, está sendo bom. foi bom, não, fantástico. A palavra que eu usaria São para quantas você. cadeiras lá? São 100 cadeiras. 100 cadeiras? 100 cadeiras, né? Então, é fantástico. Ou seja, eu estou criando, né, um novo núcleo de convivência que tinha acabado com o meu movimento profissional, porque pela idade, né, eu fui já me afastando de algumas coisas. Então abriu-se uma nova porta, uma nova janela, e que ontem mesmo tivemos uma posse lá, um colega do Norte de Minas, lá de Montes Claros, colega chama-se Dr. Itagiba, que foi proeminente em Montes Claros na formação da Faculdade de Medicina, dos conselhos regionais, né? Uma pessoa brilhante, né? E depois, né, na confraternização após a posse, né, eu fiquei conhecendo pelo menos mais 20 ou 30. É, uma parte que eu estava, se não tivesse lá, eu estaria aonde? Na frente de uma televisão, né, num celular, como hoje, né? Hoje é muito comum, né? Então, eu não tenho tempo, continuo tendo, né, uma obrigação científica, uma convivência com pessoas que são muito interessantes, né? Mais leve, né? Muito interessante. Mais descontraída, né? Exatamente. Mais alguma coisa, doutor, que a gente possa estar falando aí para os nossos seguidores aí? A sua vinda aqui em Bambuí, o que te trouxe aqui em Bambuí? Primeiro eu gostaria de falar da alegria de ser bambuiense. Ótimo. Da minha alegria, da minha honra, né? Meus antepassados. O meu bisavô, o Coronel Chaves, foi um dos que havia um núcleo aqui comercial, por onde os tropeiros que iam para o Triângulo passavam, né? Ele ajudou a transformar esse núcleo inicial, né? O Coronel Chaves. Aí gerou-se, convidaram inúmeras pessoas de várias cidades para formar uma cidade com toda a mão de obra e demanda que uma cidade tem que ter. Então, ou seja, o berço inicial da cidade de Bambuí passa, né, pelo coronel, pelo major, não era Coronel Chaves, o major depois foi o Magalhães. E um dos convidados para vir para Bambuí, para organizar a parte cultural da cidade, foi o meu bisavô, o Coronel Torres. Antônio José Torres. Antônio José Torres, que veio de Bom Despacho, né, para cá, trazendo um irmão dele e trazendo mais outras pessoas culturalmente que iriam contribuir para transformar a cidade. Então, eu tenho acompanhado, né, os seus levantamentos, as suas entrevistas, né, o histórico, né, tanto fotográfico quanto, né, histórico das pessoas. Então, muito me orgulha, né, todo esse histórico, né, que meus antepassados viveram, né, e que para mim é um motivo de muita honra e é uma alegria imensa, né, de estar aqui, voltando, né, poder conviver, rever as pessoas, né, revê-lo aqui, participar, né, do seu trabalho, né. Eu fico muito honrado, né, e muito feliz e procurarei estar agora com mais tempo, né, mais frequente aqui na cidade. Vir aqui, né, mais vezes, né? Mais vezes, para conviver, né, e confraternizar com essas pessoas que me são muito caras. Não é isso? Bacana. Então era isso aí que a gente tinha com esse nosso bate-papo com o professor Dr. Otto Henrique. Te agradeço muito a sua presença aqui no nosso estúdio. Desejo uma boa estada aqui em Bambuí e que venha com mais frequência, né, aqui para a nossa terrinha, para trazer aqui o seu prestígio, seu conhecimento, a sua presença aqui envaidece muito nós aqui, os bambuienses, de ter uma pessoa tão culta, tão ilustre, né, e que hoje é um acadêmico da Academia Mineira de Medicina. Parabéns aí pela sua participação como um acadêmico, né, da Academia Mineira de Medicina e pela sua brilhante carreira de médico urologista que muito orgulha a nós bambuienses. Muito obrigado, doutor. Mais uma vez, Guilmar, quem deve agradecer sou eu. E quem deve elogiar eu elogiar o seu trabalho. Que isso. Muito obrigado. Obrigado. Então era isso. Até lá. Um abraço a todos.